Capricórnio, preste muita atenção ao que vou te dizer agora, porque a energia da prosperidade ao seu redor está começando a mudar de direção. Não estou falando de uma mudança pequena. Não estou falando de uma leve brisa que passa e some. Estou falando de algo que se move como as correntes profundas de um rio, invisível na superfície mas poderoso o suficiente para alterar o curso de tudo o que toca. Você sentiu isso nos últimos dias. Talvez não tenha dado nome ao que sentiu. Talvez tenha confundido com ansiedade, ou com aquela inquietação que Capricórnio conhece tão bem. Mas não era nenhuma dessas coisas. Era a energia da prosperidade se reorganizando ao seu redor, se preparando para fluir em direções que você ainda não consegue imaginar. E agora, precisamos falar sobre cada sinal dessa mudança para que você saiba exatamente o que está acontecendo e como caminhar junto com essa corrente. Momento 1. O primeiro sinal de que a energia da prosperidade está mudando aparece na forma como você acorda. Não estou falando do horário. Não estou falando de se sentir descansado ou cansado. Estou falando de algo mais sutil, algo que acontece nos primeiros segundos depois que você abre os olhos. Existe um pensamento que aparece antes de qualquer outro. Uma sensação que se instala antes que a mente racional tome o controle. E esse pensamento, essa sensação, está diferente agora. Antes, você acordava com peso. Com a lista de obrigações já pressionando seus ombros antes mesmo de colocar os pés no chão. Com aquela sensação de que o dia seria mais uma batalha a ser vencida. Capricórnio conhece essa sensação como ninguém. Passou anos acordando com ela. Décadas construindo a disciplina de levantar mesmo quando o corpo e a mente imploravam para ficar. Mas algo mudou nessas manhãs recentes. O peso ainda pode estar lá, mas existe algo mais. Algo que se parece com expectativa. Com curiosidade. Com aquela sensação que se tem quando se está à beira de uma floresta desconhecida e algo dentro de você diz que vale a pena entrar. Essa sensação não é acidente. E o seu corpo reconhecendo antes da sua mente que a energia ao seu redor mudou de frequência. E como quando os pássaros mudam de canto antes da estação virar. Eles sentem algo no ar que os olhos humanos ainda não conseguem ver. E você, Capricórnio, está sentindo exatamente isso. O canto mudou. A estação está virando. E o seu corpo sabe disso antes de qualquer análise racional. Preste atenção nessa sensação matinal. Não a descarte como ilusão. Não a racionalize até ela desaparecer. Ela é real. E ela é o primeiro indicador de que a prosperidade está buscando novos caminhos até você. Caminhos que talvez você nunca tenha considerado. Caminhos que a lógica sozinha não conseguiria mapear. Mas que a intuição de Capricórnio, essa intuição que você passou a vida inteira ignorando em favor da razão, conhece perfeitamente. Deixe essa intuição guiar seus primeiros momentos do dia. Confie no que ela sussurra antes que o barulho do mundo a silencie. Momento 2. O segundo sinal aparece nas conversas que você tem tido com pessoas que não faziam parte do seu círculo habitual. Repare bem, nos últimos tempos você se viu dialogando com gente nova. Não necessariamente pessoas jovens ou desconhecidas, mas pessoas que ocupam espaços diferentes dos que você costuma frequentar. Pessoas que pensam de formas que desafiam o seu modo habitual de ver as coisas. E essas conversas, por mais casuais que parecessem, não foram acidentais. Quando a energia da prosperidade muda de direção, ela começa a criar pontes. Pontes entre mundos que antes pareciam separados. Entre pessoas que antes não teriam motivo para se cruzar. Entre ideias que sozinhas não fariam sentido mas que juntas criam algo extraordinário. Capricórnio tem uma tendência natural a se cercar de pessoas conhecidas. De rostos familiares. De círculos seguros onde sabe exatamente o que esperar. E essa tendência serviu bem durante muito tempo. Deu estabilidade. Deu previsibilidade. Deu aquela segurança que Capricórnio precisa para funcionar. Mas a prosperidade que está chegando agora não mora nos mesmos lugares de sempre. Ela está nos espaços que você ainda não explorou. Nas conexões que você ainda não aprofundou. Nas conversas que pareceram banais mas que plantaram sementes que você só vai perceber quando florescerem. Pense nas últimas semanas. Houve algum encontro inesperado que deixou uma impressão diferente em você. Alguém que disse algo que ficou ecoando na sua mente mesmo depois que a conversa terminou. Alguém que abriu uma porta para um assunto que você nunca tinha considerado. Preste atenção nesses ecos. Eles não são aleatórios. São coordenadas. Indicações sutis de por onde a nova energia da prosperidade está querendo fluir na sua vida.
E a natureza ensina isso com perfeição. A água não forca caminho pela pedra, ela contorna, encontra fendas, segue por onde a resistência é menor. A sua prosperidade está fazendo exatamente isso agora. Está encontrando caminhos onde você menos esperava. Momento 3. O terceiro momento é algo que acontece no silêncio, e por isso mesmo é tão fácil de ignorar. Você tem percebido que certos medos que te acompanharam durante anos estão perdendo forca. Não desapareceram completamente. Capricórnio sabe que medos antigos não somem da noite para o dia. Eles não se dissolvem como névoa ao sol. Mas eles estão enfraquecendo. Perdendo aquela garra que tinham antes. Aquela capacidade de te paralisar que antes era quase absoluta. O medo de não ter o suficiente. O medo de que tudo o que construiu possa desmoronar. O medo de que a segurança que você lutou tanto para criar seja tirada de você sem aviso. Esses medos conhecem o endereço de Capricórnio como ninguém. Moraram na sua mente durante tempo suficiente para conhecer cada cômodo, cada corredor, cada esconderijo. Mas agora, algo está mudando no território. Os medos continuam tentando ocupar os mesmos espaços de sempre, mas encontram resistência onde antes havia passagem livre. Encontram paredes onde antes havia portas abertas. Encontram uma forca que não existia, uma forca que nasceu não da coragem consciente, mas de algo mais profundo. Da certeza silenciosa de que você já sobreviveu ao pior. De que já atravessou noites que pareciam intermináveis. De que já reconstruiu o que foi destruído mais de uma vez. E essa certeza, essa evidência acumulada de resiliência, está funcionando como um escudo natural contra os medos antigos. Porque quando você já provou para si mesmo que é capaz de superar, o medo perde o argumento mais poderoso que tinha, o argumento de que você não conseguiria. E como uma velha árvore que perdeu suas folhas no inverno mais rigoroso mas que sabe nas suas raízes que a primavera virara. As raízes não duvidam. As raízes lembram de cada primavera anterior. E as suas raízes, Capricórnio, lembram de cada vez que você ressurgiu. Cada vez que você provou que era mais forte do que a circunstância. E essa memória das raízes está tornando o solo fértil para uma prosperidade que só pode crescer onde o medo deixa espaço. O espaço está sendo criado agora. Dentro de você. Em silêncio. E a prosperidade já começou a preenchê-lo. Momento 4. O quarto momento se revela na forma como você tem lidado com o dinheiro ultimamente. Não necessariamente na quantidade, mas na relação emocional que você mantém com ele. Capricórnio sempre teve uma relação complexa com recursos financeiros. Uma relação marcada pelo medo da escassez. Pela necessidade de controle. Pela sensação constante de que nunca é suficiente, mesmo quando os números dizem o contrário. Você guardou quando podia gastar. Economizou quando podia aproveitar. Segurou quando podia soltar. E fez tudo isso não por avareza, mas por medo. Pelo terror silencioso de voltar a ter pouco. De voltar àquele lugar de aperto que talvez você tenha conhecido na juventude ou que viu outros ao seu redor experimentarem. Mas algo sutil está se movendo nessa relação agora. Você está começando a perceber que a verdadeira prosperidade não mora na conta bancária. Ela mora na confiança de que você será capaz de gerar o que precisa quando precisar. E essa confiança, essa fé na própria capacidade, está crescendo em você como um rio subterrâneo que finalmente encontra uma saída para a superfície. Isso não significa que você vai se tornar irresponsável. Capricórnio nunca será irresponsável com dinheiro, está no seu sangue cósmico ser prudente. Mas a prudência está deixando de ser acompanhada pelo pânico. A cautela está deixando de ser movida pelo desespero. E no lugar dessas emoções densas, está surgindo algo mais leve. Algo que se parece com a tranquilidade de quem sabe que a terra é fértil e que as sementes plantadas vão germinar no tempo certo. Como o agricultor que conhece sua terra, que leu os sinais do céu, que sentiu a umidade do solo e sabe que plantou na hora exata. Esse agricultor não fica acordado a noite inteira preocupado com a colheita. Ele confia no processo porque conhece a terra. E você, Capricórnio, finalmente está começando a confiar na sua própria terra. A reconhecer que o solo que você cultivou durante toda a vida é rico o suficiente para sustentar qualquer colheita que você deseje plantar. Momento 5. O quinto momento toca em algo que muitas pessoas ao seu redor não compreendem. A solidão estratégica que Capricórnio sempre praticou e que agora está rendendo frutos inesperados. Você passou períodos significativos da sua vida sozinho. Não por falta de opção. Não porque ninguém quisesse estar ao seu lado. Mas porque algo dentro de você sabia que certas construções só podem ser feitas na solitude.
Que certas reflexões só acontecem quando o barulho do mundo é silenciado. Que certos alicerces só se firmam quando não há distração suficiente para desviar a atenção do que realmente importa. E durante esses períodos de solidão estratégica, você construiu algo que agora está se tornando visível. Uma clareza mental que poucas pessoas possuem. Uma capacidade de ver o quadro completo quando os outros só enxergam fragmentos. Uma habilidade de planejar a longo prazo que transforma visões distantes em realidades tangíveis. Essa clareza, essa visão, essa capacidade, são os verdadeiros ativos da prosperidade que está mudando ao seu redor. Porque a prosperidade não vai para quem deseja. Vai para quem enxerga. Vai para quem planeja. Vai para quem construiu dentro de si as ferramentas necessárias para recebê-la e multiplicá-la. E você, sem perceber, passou anos construindo exatamente essas ferramentas. Cada hora de reflexão solitária foi uma hora de afiacal. Cada momento de introspecção foi um momento de preparação. Cada noite quieta diante dos próprios pensamentos foi uma noite de treinamento para reconhecer oportunidades que a maioria deixa passar. Agora, essas oportunidades estão começando a aparecer com mais frequência. E você está começando a percebê-las com mais rapidez. Não porque tem mais sorte do que os outros, mas porque tem olhos mais treinados. Olhos que foram educados pela solidão. Fortalecidos pela paciência. Afiados pela disciplina de pensar profundamente quando seria mais fácil pensar superficialmente. Essa é a vantagem invisível de Capricórnio. A vantagem que ninguém vê sendo construída, mas que todos verão quando os resultados começarem a aparecer. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Momento 6. O sexto momento se manifesta na forma como certas portas que pareciam permanentemente fechadas estão começando a mostrar frestas de luz. Você sabe de quais portas estou falando? Aquelas que você tentou abrir várias vezes. Aquelas contra as quais você empurrou com toda a força que tinha. Aquelas que pareciam feitas de um material impossível de romper. Você bateu. Insistiu. Voltou no dia seguinte e bateu de novo. E nada. Nenhum movimento. Nenhuma resposta. Nenhum sinal de que havia alguém do outro lado disposto a abrir. E então, você fez o que Capricórnio faz quando esgota todas as opções, você se afastou. Não por desistência, mas por estratégia. Por aquela sabedoria silenciosa que diz que às vezes a melhor forma de abrir uma porta é parar de empurrá-la. E agora, depois de todo esse tempo, as frestas estão aparecendo. Não porque você voltou a empurrar, mas porque algo mudou do outro lado. O tempo fez o seu trabalho. As circunstâncias se reorganizaram. As pessoas que estavam bloqueando a passagem se moveram. E a porta que parecia impossível de abrir agora está se abrindo sozinha. Lentamente. Como a flor que abre suas pétalas ao amanhecer, não por forca, mas porque a luz finalmente chegou. Capricórnio precisa entender algo fundamental sobre a prosperidade. Ela não opera na nossa linha do tempo. Opera na dela. E a linha do tempo da prosperidade regida por forças que não controlamos, mas que podemos aprender a respeitar. Forças como a paciência da semente que espera no escuro. Como a persistência do rio que esculpe o cânion ao longo de milênios. Como a fidelidade do sol que volta toda manhã sem que ninguém precise pedir. Você respeitou essas forças quando se afastou daquelas portas. Respeitou o tempo. Respeitou o processo. E agora o processo está te recompensando. As frestas de luz que você está vendo não são ilusão. São convites. Convites para se aproximar novamente, mas desta vez com calma. Sem desespero. Sem a urgência de quem tem medo de que a porta se feche de novo. Porque desta vez ela não vai se fechar. Desta vez, ela está se abrindo para você. Momento 7. O sétimo momento acontece na esfera dos relacionamentos, e traz consigo uma revelação que vai mudar a forma como você enxerga suas conexões humanas. As pessoas que fazem parte da sua vida neste momento não estão ali por acaso. Cada presença no seu círculo atual é parte de uma configuração energética que está sendo montada com precisão. E essa configuração tem um propósito: preparar o terreno para a prosperidade que está chegando. Olhe ao seu redor com atenção. Quem permaneceu quando tantos partiram? Quem continuou presente quando seria mais fácil se afastar? Quem escolheu ficar ao seu lado não pelo que você podia oferecer, mas pelo que você é? Essas pessoas são mais do que companhia.
São os sinais. Indicadores de que a energia ao seu redor está atraindo o tipo certo de presença para o tipo certo de momento. Capricórnio sempre teve dificuldade em confiar nas pessoas. Sempre esperou a traição antes da lealdade. Sempre procurou a falha antes da virtude. E essa cautela, embora tenha te protegido de muita dor, também te impediu de ver algo importante, que certas pessoas são presentes do universo. Chegam na hora exata em que precisam chegar. Trazem exatamente o que você precisa, mesmo quando você não sabe que precisa. E ficam pelo tempo necessário para cumprir um propósito que talvez só se torne claro muito depois. Os relacionamentos que você mantém agora, sejam antigos ou recentes, estão carregando sementes de prosperidade. Não necessariamente financeira, mas a prosperidade que vem na forma de apoio, de inspiração, de portas abertas por mãos amigas, de palavras ditas no momento certo que mudam o rumo de um pensamento. E esse pensamento muda o rumo de uma decisão. E essa decisão muda o rumo de uma vida. Valorize quem está ao seu lado agora. Não com palavras vazias. Com presença. Com atenção. Com aquela lealdade profunda que Capricórnio sabe oferecer como ninguém. Porque essas pessoas são parte da engrenagem da sua prosperidade. E quando a engrenagem funciona em harmonia, o resultado é maior do que qualquer peça individual poderia produzir sozinha. Momento 8. O oitavo momento fala sobre algo que está acontecendo no seu corpo, e que você pode estar confundindo com cansaço. Nos últimos tempos, você sentiu uma espécie de peso físico que não consegue explicar. Não é doença. Não é falta de sono. Não é algo que um médico encontraria em exames. E algo mais sutil. Uma sensação de que o corpo está processando algo intenso. Como se cada célula estivesse trabalhando em algo que a mente consciente não consegue acompanhar. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando a energia da prosperidade muda, o corpo sente antes da mente compreender. Assim como os animais pressentem a tempestade antes que a primeira gota caia, o corpo humano pressente as mudanças energéticas antes que elas se manifestem no mundo material. E o que você está sentindo agora não é cansaço comum. E o corpo se recalibrando, ajustando a frequência, preparando o terreno físico para receber uma energia que exige um recipiente mais forte. Capricórnio sempre exigiu muito do corpo. Sempre o tratou como máquina. Como ferramenta de trabalho que deveria funcionar sem reclamar. Mas o corpo não é máquina. E o templo onde a prosperidade precisa morar. E um templo descuidado não sustenta tesouros. Preste atenção no que o seu corpo está pedindo. Se pede descanso, descanse sem culpa. Se pede movimento, mova-se sem resistência. Se pede silêncio, ofereça o silêncio de uma caminhada solitária em meio à natureza onde o único som é o das folhas ao vento e o dos seus próprios passos na terra. Esse cuidado com o corpo não é luxo. E investimento. E a preparação do recipiente que vai acolher a abundância que está a caminho. Porque a prosperidade que está chegando para você não é apenas material. E uma prosperidade que abrange saúde, vitalidade, energia para viver os próximos anos com a intensidade que você merece. E o corpo precisa estar pronto para isso. Não perfeito. Pronto. Há uma diferença imensa entre os dois. Perfeição e ilusão. Prontidão e sabedoria. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Momento 9. O nono momento revela algo sobre o seu passado que está diretamente conectado à prosperidade que se aproxima. Existe uma habilidade, um talento, uma capacidade que você desenvolveu em algum momento da sua vida e que depois deixou de lado. Talvez porque a vida exigiu que você se dedicasse a coisas mais práticas. Talvez porque alguém te disse que aquilo não tinha valor. Talvez porque você mesmo decidiu que não era algo que merecia investimento. Mas essa habilidade não desapareceu. Ela ficou adormecida. Como uma semente enterrada sob camadas de neve esperando o degelo. E o degelo está começando agora. Você vai sentir, talvez já esteja sentindo, um chamado para revisitar algo que fazia parte de quem você era antes das responsabilidades tomarem conta de tudo. Esse chamado não é nostalgia. Não é saudade de tempos mais simples. E a energia da prosperidade te mostrando um caminho que você abandonou antes de chegar ao destino. Um caminho que ainda tem tesouros esperando por você. Capricórnio tem a tendência de classificar tudo em categorias rígidas. Útil e inútil. Prático e imprático.
rentável e não rentável. E muitas vezes, aquilo que foi classificado como inútil ou imprático era exatamente o que poderia ter se tornado a maior fonte de realização e sim, de prosperidade real na sua vida. Porque a prosperidade verdadeira não vem apenas do que é prático. Vem do que é autêntico. Do que nasce da essência de quem você é. Do que faz seus olhos brilharem como brilhavam quando você era jovem o suficiente para não se importar com categorias. Esse talento adormecido está pedindo para despertar. E quando ele despertar, vai trazer consigo não apenas alegria, mas oportunidades que você não consegue imaginar a partir de onde está agora. Como a semente que não pode imaginar a árvore que se tornará. Mas a árvore já está contida nela. Inteira. Completa. Esperando apenas as condições certas para emergir. As condições estão se alinhando. A neve está derretendo. A primavera está chegando para aquela parte de você que ficou congelada durante tempo demais. Momento 10. O 10º momento fala sobre uma mudança na forma como o universo está respondendo aos seus pedidos. Você notou que certas coisas que desejou durante anos estão começando a se materializar, mas não da forma que você imaginou. E exatamente aí que mora a confusão de Capricórnio. Porque você é um planejador. Um arquiteto de futuros. Você desenha mentalmente como cada coisa deveria acontecer. Em que ordem? Com que velocidade? Com que formato? E quando a realidade entrega algo diferente do projeto, você tende a rejeitar. Tende a achar que deu errado. Que não era o que pediu. Que o universo entendeu mal. Mas o universo não entende mal. O universo entende profundo. Ele vê não o que você quer na superfície, mas o que você precisa na essência. E às vezes, muitas vezes, o que você precisa chega embrulhado de uma forma que você não reconhece imediatamente. Pode parecer um problema quando na verdade é uma solução disfarçada. Pode parecer um fim quando na verdade é um começo. Pode parecer uma perda quando na verdade é o espaço sendo criado para algo maior. A natureza opera assim em todos os seus ciclos. O incêndio que parece destruir a floresta é o mesmo que ativa as sementes que só germinam com o calor. A enchente que parece devastar o vale é a mesma que deposita o lodo fértil onde a próxima colheita será a mais abundante de todas. A destruição e a criação são faces da mesma moeda. E Capricórnio, que passou a vida inteira tentando evitar a destruição, precisa agora aprender a vê-la como parte do processo. Não como inimiga, mas como aliada. Como a fase necessária que precede toda grande construção. Olhe para o que está se desfazendo na sua vida agora, e em vez de resistir, pergunte-se o que está sendo construído no espaço que se abre. A resposta pode não ser imediata. Mas quando vier, vai te mostrar que a prosperidade sempre esteve ali. Esperando que você abrisse mal do controle o suficiente para reconhecê-la no formato em que ela escolheu se apresentar. Momento 11. O 11º momento traz uma mensagem específica sobre o tempo, e sobre a relação que Capricórnio precisa reconstruir com ele. Você passou a vida inteira correndo contra o relógio. Sentindo que estava atrasado. Que deveria ter chegado mais longe até agora. Que pessoas da sua idade já conquistaram mais, já viveram mais, já realizaram mais. Essa corrida contra o tempo é uma das maiores fontes de sofrimento de Capricórnio. E também uma das maiores sabotadoras da prosperidade. Porque quando você está ocupado demais lamentando o tempo perdido, não consegue ver o tempo que ainda tem. E o tempo que você ainda tem. Capricórnio, e vasto. E generoso. E cheio de possibilidades que só se abrem para quem chega com a maturidade que você carrega agora. Existe uma árvore na natureza que só dá frutos depois de décadas de crescimento. Durante anos ela parece estéril. Parece que algo está errado. Parece que nunca vai produzir nada. E quem não conhece essa árvore corta, arranca, desiste dela. Mas quem conhece, quem sabe o que ela é, espera. Com paciência. Com reverência. Porque sabe que quando os frutos finalmente vierem, serão os mais doces. Os mais raros. Os mais valiosos. Você e essa árvore. E os seus frutos estão amadurecendo agora. Não importa quantos anos você acha que perdeu. Não importa quantas oportunidades você acredita que deixou passar. O que importa é que o processo de amadurecimento que você viveu não foi perda de tempo. Foi tempo de formação. Tempo de aprofundamento. Tempo de preparação para uma colheita que só pode vir com raízes profundas e troncos fortes. E as suas raízes são profundas. E o seu tronco é forte. E os frutos estão chegando. Você vai prová-los em breve.
E quando provar, vai entender que cada ano que pareceu desperdiçado era na verdade um ano em que a árvore crescia em direções invisíveis, para baixo, para dentro, onde ninguém podia ver mas onde todo o verdadeiro trabalho acontecia. Pare de medir seu progresso pela superfície. Meca pelas raízes. E pelas raízes, você está muito mais adiante do que imagina. Momento 12. O 12º momento e o mais poderoso de todos, porque fala sobre a decisão que está diante de você agora. Não amanhã. Não na próxima semana. Agora. Neste exato instante em que estas palavras chegam até você. A energia da prosperidade mudou. Os sinais estão todos aí. As portas estão se abrindo. Os medos estão enfraquecendo. O corpo está se recalibrando. Os talentos estão despertando. O tempo está amadurecendo os seus frutos. Tudo está se alinhando com uma precisão que não pode ser coincidência. Mas nada disso importa se você não tomar a decisão de caminhar junto com essa energia. Porque a prosperidade, como um rio, ela convida, mas não obriga. Ela abre o caminho, mas não carrega você. Ela oferece a corrente, mas você precisa entrar na água. E entrar na água significa confiar. Significa soltar o controle que Capricórnio segura com tanta forca. Significa aceitar que nem tudo precisa ser planejado até o último detalhe para dar certo. Significa dar um passo mesmo quando não consegue ver o chão do outro lado. Você já fez isso antes. Nos momentos mais decisivos da sua vida, você deu passos sem certeza. E sobreviveu. E cresceu. E se tornou mais forte exatamente por causa desses passos. Agora, outro passo está sendo pedido. Não um passo de desespero. Um passo de confiança. De fé no processo que está se desdobrando. De respeito pela energia que está se reorganizando ao seu redor em seu favor. Capricórnio, você foi construído para momentos como este. Cada dificuldade que enfrentou te deu a resistência necessária. Cada perda que sofreu te deu a perspectiva necessária. Cada vitória silenciosa te deu a prova necessária de que você é capaz de muito mais do que jamais se permitiu acreditar. A energia da prosperidade está mudando. E está mudando a seu favor. A única variável que falta nessa equação é a sua decisão de aceitar isso como verdade e agir de acordo. Não com pressa, mas com propósito. Não com medo, mas com a coragem silenciosa que é a marca registrada de Capricórnio. E com isso, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final do que está acontecendo na sua vida. Tudo o que foi dito aqui não são promessas vazias. São leituras de uma energia que está em movimento real ao seu redor neste exato momento. A prosperidade está mudando de direção, e essa nova direção aponta para você. Não por sorte, não por acaso, mas porque você construiu, com cada dia de disciplina, com cada noite de persistência, com cada escolha responsável, o alicerce que a prosperidade precisa para se estabelecer de forma permanente. Você plantou em terrenos que pareciam estéreis. Regou quando não havia sinal de vida. Esperou quando todos ao redor colhiam e você só via terra nua. E agora, os primeiros brotos estão aparecendo. Os primeiros sinais de que a colheita está próxima. Os primeiros indicadores de que tudo valeu a pena. E vai valer ainda mais. Porque o que vem pela frente para Capricórnio não é apenas prosperidade, e a confirmação de que o caminho que você escolheu, o caminho da paciência, da disciplina, da integridade, e o caminho que leva mais longe. Leva mais fundo. Leva a lugares que os atalhos jamais alcançarão. Permita-se acreditar nisso. Permita-se sentir a grandeza do que está se formando. Permita-se ser tão generoso consigo mesmo quanto sempre foi com os outros. Porque você merece cada gota de prosperidade que está chegando. Cada porta que está se abrindo. Cada oportunidade que está se apresentando. Você merece tudo isso e muito mais. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.